Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Mais uma semana que acabou de iniciar, mais uma semana de estudos e vamos lá, né? Nesse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje, vai ser o conteúdo de simulado do segundo trimestre. São dois conteúdos, na verdade, né? Um que eu passei aula passada, que é basquete, e esse que é sobre alongamento, que é o que nós vamos falar hoje, ok? Vamos lá, tudo bem com vocês, né? Vamos fazer o nosso devocional, vamos ter uma semana abençoada, né? Que essa devocional entre no lar de vocês, que abençoe grandemente vocês, tá? A leitura de hoje é Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos impedir de viver esse amor. O cansaço, a pobreza ou a riqueza, a doença, as ocupações do dia a dia, as dificuldades que enfrentamos, nada pode nos impedir de viver esse amor. Preste atenção nisso. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo, somente nós mesmos. A escolha é nossa, temos o livre arbítrio. Um amor que nos é dado gratuitamente, abundantemente. Nesse momento, eu peço que vocês fechem os olhos, abaixem a cabeça, que nós vamos fazer uma breve oração para abençoar a nossa semana, a nossa aula, a nossa vida, a nossa família e os nossos amigos, tá bom? Pai, me perdoa por ter perdido a direção. Eu sei que pequei contra ti. Deixei que as tribulações do dia a dia fizessem eu esquecer que o Senhor derramou todo o seu precioso sangue na cruz, porque me ama. Me perdoa, porque eu esqueci que o Senhor carregou o fardo que era para ser meu. Levou sobre si todo o sofrimento, toda a tribulação, toda a angústia, para que eu pudesse viver debaixo da tua graça. Obrigado pelo teu amor, ajuda-me a livrar desta inquietação. Peço a ti que o Senhor traga paz ao meu coração. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. O que é o alongamento? É um exercício natural destinado a relaxar os músculos antes e depois de uma atividade física mais intensa. Ele é de fácil execução, né? E não competitivo. Ele dá maior elasticidade aos músculos, tornando os movimentos mais fáceis e soltos. Quanto mais alongado o músculo, maior será, né, a movimentação da articulação comandada por ele e, portanto, maior flexibilidade. Trata-se de um exercício obrigatório no aquecimento para a prática de qualquer esporte ou com a função de promover uma melhora muscular e articular em alguns indivíduos. Por isso que eu friso tanto com vocês a questão da importância do alongamento, né? Nas minhas aulas práticas, a gente sempre está alongando e aquecendo, ok? Quais os benefícios do alongamento? Eles são inúmeros, né? Tanto para atletas como para pessoas sedentárias, né? Desde que seja praticado corretamente e de preferência, né, com a supervisão de um profissional da área. Ele proporciona bem-estar físico e mental, ele estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo, reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares, restringe os riscos de disfunções da coluna, melhora a postura, diminui a tensão muscular, ameniza cólicas menstruais em atletas e praticantes de atividade física, suaviza a irritabilidade muscular, estimula o cérebro a liberar a serotonina, que é o hormônio do prazer. Quando a gente pratica uma atividade física ou faz um exercício ou em si um alongamento, esse hormônio ele é liberado e a gente tem essa sensação de bem-estar, de prazer, de dever cumprido por conta da serotonina, tá? Diminui a incidência de câimbras,
Alongar o corpo também trará benefícios aos órgãos internos, pois esta prática massageia os rins, fígado, intestino e pâncreas. Além disso, estimula a circulação do sangue e dos nutrientes no organismo. Porém, o hábito de alongar-se tem que ser constante e adequado para desfrutar dos benefícios que eu acabei de falar, tá bom? Como deve ser feito o alongamento? É essencial a prática do alongamento constante, de preferência todos os dias. É importante ressaltar que não pode sentir dor ao alongar-se e deve fazê-lo de maneira correta, com calma, relaxado, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Deve ser feito, de preferência, supervisionado por um profissional da área. Cada posição de alongamento deve ser feita de 15 a 45 segundos, dependendo do objetivo do alongamento e do tempo de aula estipulado, né? É importante iniciar o alongamento pelos músculos primários, que são o superior das costas, peitoral e posterior das coxas e glúteos, pois eles são os que contribuem mais intensamente na execução dos movimentos. Depois, alongue os músculos auxiliares ou sedentários, como os músculos das mãos e dedos e dos bíceps. Como funcionam os músculos no corpo humano? O nosso corpo ele tem centenas de músculos, cerca de 35 a 40% do peso corporal é constituído de tecido muscular, dividido em 3 tipos: o liso, o cardíaco e o esquelético, como vocês podem ver aqui na figura, né? Sendo que o último, que é o esquelético, tem cerca de 650 músculos estriados. O nosso corpo, para se movimentar, tem uma espécie de máquina para impulsioná-lo. Essa máquina são os nossos músculos, ou seja, ele transforma a energia em movimento. Usamos os músculos em toda a nossa locomoção, atividade, pensamento, comunicação, linguagem falada, escrita ou corporal. Algumas das contribuições do tecido muscular é que nosso organismo funcione de forma harmônica. As áreas que eles mais atuam são na movimentação e na força. Para explicar melhor sobre os músculos, sobre as funções dos músculos, né, eu coloquei essa figura aqui para vocês, né? Formação muscular. Cada músculo é formado por fibras musculares de dois tipos dois tipos principais: as de contração rápida, que facilitam a realização do movimento explosivo, e as de contração lenta, úteis nas atividades de resistência. O sarcômero dá ao músculo a capacidade de contrair-se e relaxar-se. Quando isso acontece, os filamentos de actina e miosina deslizam unidas e o músculo se encurta. E quando o músculo relaxa, as pontes transversas se separam levemente e o músculo retorna ao seu comprimento de repouso. Isso é muito importante, tá, gente? Vou até deixar um videozinho aqui para vocês entenderem como funciona a formação muscular. Músculo estriado esquelético. Está ligado ao esqueleto e interligado através dos tendões. São controlados pelo sistema nervoso central, em conjunto com os ossos e articulações. Eles são responsáveis pela movimentação voluntária do corpo. São os músculos que podemos ver e sentir. São os músculos que trabalhamos na academia para aumentar a massa. Outra função atribuída a ele é a estabilização do corpo, ou seja, sentar-se, deitar-se, ficar de pé ou agachado. O equilíbrio corporal ocorre por causa das contrações musculares desse tipo. Esse tipo de músculo também é capaz de produzir calor no corpo, equilibrando a temperatura do organismo através da contração involuntária executada por eles. Os músculos esqueléticos produzem calor e aumentam a temperatura corporal quando estamos expostos em lugares frios. Músculo liso, conhecido também como não estriado.
Sua contração ocorre de forma lenta e involuntária. Estão localizados aos órgãos internos, como, por exemplo, o fígado, o intestino e o estômago e também a pele, os vasos sanguíneos e o sistema excretor. Sua função é a regulação do volume dos órgãos, como, por exemplo, o refluxo de alimentos no estômago. Ele tem a função e a habilidade de estirar e manter a tensão por muito tempo. Todo o trabalho que eles fazem nós não percebemos. Músculo estriado cardíaco. Está localizado no coração, são controlados pelo sistema nervoso vegetativo e suas características são contrações fortes e involuntárias. Os movimentos desses músculos possibilita o transporte de sangue para o nosso corpo. Posturas para trabalhar o alongamento. Os exercícios atuam no alinhamento e ajuste da postura, além de trabalhar com a musculatura. As partes trabalhadas são a coluna, pescoço, membros inferiores e superiores, regiões pélvica e lombar. Lembrando que o alongamento é essencial não só para atletas, mas para todos. E aqui eu vou listar algumas posturas, né, para trabalhar o alongamento, que é em pé, sentado e deitado. Classificação de alongamento, né? Da mesma forma que a flexibilidade, o alongamento também pode ser classificado em dois tipos, levando em conta a forma de execução. Existe o alongamento passivo e o ativo, né? O passivo, ele é feito com a ajuda de forças externas, né? Que não depende só de você, que podem ser uma outra pessoa ou aparelhos, né? Exemplo, faixas elásticas, bastões, bolas. E o alongamento ativo, que é o mais comum, onde existem vários tipos de alongamentos, né? Mas realizados, né, e utilizados em atividades físicas são o estático, dinâmico e passivo. Tem outros alongamentos que eles são utilizados em consultórios de fisioterapeutas, né? Mas no nosso caso a gente vai focar nesses três, ok? Alongamento estático. Esse alongamento é o que eu faço com frequência e é também o mais praticado dos alongamentos. Como sua função é relaxar os músculos, o ideal é que seja feito após os exercícios, né? São produzidos quando os músculos estão esticados, estendidos, e o indivíduo permanece numa posição imóvel e alonga um grupo muscular até a amplitude máxima tolerável de movimento lento e permanece assim por alguns segundos. A posição desse tipo de alongamento pode ser de 15 a 45 segundos, como a gente conversou lá no início, né, sobre o tempo de alongamento. Ele contribui para a melhora da flexibilidade, consome pouca energia e o risco de lesão é menor, bem menor. Alongamento dinâmico. É um alongamento muito praticado por crianças e adolescentes nas aulas de educação física. São alongamentos feitos antes das atividades e exercícios físicos, geralmente depois do aquecimento. São feitos sem carga e com muitas repetições para aquecer os músculos, com muita ou dependendo do tempo de aula ali, nem com tanta repetição assim, né? Esse tipo de alongamento, ele aumenta a mobilidade das articulações. O que são articulações? O pessoal fala junta, né? Articulação de punho, cotovelo, ombro, joelho, tornozelo, são articulações, tá? As mãos também têm as articulações, tá? Então, vamos lá. E ele é conhecido como um alongamento balístico, pois sua prática sempre é em movimentos rítmicos e ativos como balançar e saltar. Já o alongamento passivo, ele é um alongamento feito com a utilização de algum equipamento, como bola suíça, faixa elástica e até mesmo com a ajuda de uma pessoa.
Sua função é a mesma do alongamento estático, relaxar os músculos e adquirir maior flexibilidade. A importância do alongamento e do aquecimento. O alongamento ele é importante porque aumenta a elasticidade e a flexibilidade dos músculos, reduz o risco de lesão, contribui para a correção da postura e para a circulação sanguínea, diminui a tensão muscular e provoca relaxamento do mesmo. Porém, como citado antes, o alongamento é muito importante ser praticado constantemente e sempre depois dos exercícios. Já o aquecimento é a preparação de uma atividade ou exercício físico, ou seja, é a primeira parte do treinamento. Seria movimentos de baixa intensidade e que são capazes de elevar a temperatura corporal, favorecendo o aquecimento muscular e corporal. São importantes porque aumentam o desempenho e minimizam a lesão muscular. A intensidade do aquecimento deve ser suficiente para aumentar a temperatura muscular sem produzir fadiga, sem produzir um cansaço, um pré-cansaço ali, né? Um dos objetivos da prática antes da atividade física é adaptar a pressão do exercício, treino ou atividade física. Principais benefícios do aquecimento: aumento da temperatura muscular, aumento do metabolismo energético, né? Aumento da elasticidade do tecido, diminuição do risco de lesão, aumento da lubrificação das articulações, aumento do fluxo sanguíneo, melhora da função do sistema nervoso e central e evita dores. A flexibilidade dos músculos. Quando o músculo é alongado, a tensão aumenta. Ocorre uma implicação mecânica das pontes transversas. Então, os filamentos se separam com o deslizamento e ocorre um alongamento brusco nos sarcômeros. Quando a potência do alongamento é cedida, cada sarcômero retorna ao seu comprimento de repouso. Com o repouso, o músculo volta ao seu comprimento normal, né? E isso é chamado de elasticidade, quer dizer que tem essa flexibilidade. Ele aumenta de tamanho e ele diminui de tamanho com o repouso, voltando ao seu comprimento de origem, né? A flexibilidade, ela é muito importante para os desportos, como para um sedentário também, pois se a amplitude articular de determinada articulação for comprometida, um encurtamento muscular, quer dizer, ele diminuiu de tamanho, por exemplo, limitações poderão comprometer o desempenho, seja no esporte, laboral, no trabalho, né, ou uma simples atividade cotidiana. Pode parecer reiterativa, mas os exercícios de alongamento se fazem necessários, pois tendem a restabelecer níveis adequados de mobilidade articular e reduzir tensões musculares, ocasionando uma melhor prática articular. A importância do alongamento antes e depois da atividade física. Muitos profissionais defendem o alongamento antes e depois dessas práticas, né? Porém, existem pesquisas que defendem somente depois das atividades. Um dos argumentos é que fazer alongamento antes pode comprometer o desempenho em alguns movimentos, principalmente exercícios que demandam força, pois o alongamento pode induzir a redução de rigidez da musculatura, e isso diminui a eficácia de produzir força, além de afetar a resistência muscular e diminuir o risco de lesão, né, se praticado antes dos desportos. Portanto, o ideal é que após a atividade física intensa, o praticante caminhe por uns 5 a 10 minutos e só então se encerra
com alongamentos estáticos ou passivos, pois quando acabamos de fazer um exercício, o nosso organismo libera ácido lático através dos músculos, deixando as fibras mais rígidas e, consequentemente, perde-se um pouco de elasticidade. Assim, os alongamentos estáticos e passivos, nesse caso, contribuirão para uma melhor recuperação muscular. Mas lembrando, gente, a questão do alongamento antes e depois das atividades depende muito do objetivo que você quer alcançar naquela atividade. Mas lembrando que fazendo esse alongamento, né, praticando esse alongamento antes de qualquer atividade física, o benefício é muito grande, porque reduz, né, diminui a questão do risco de lesão e prepara você para a próxima atividade, para uma atividade mais intensa, ok? Efeitos do alongamento no corpo humano. Melhora a coordenação, diminui as tensões musculares, proporciona relaxamento muscular, previne lesões como distensões musculares, desenvolve a consciência corporal, contribui para a recuperação muscular após a atividade física e colabora com atividades de desgaste como caminhada, corrida e natação. Melhora o nível de flexibilidade das fibras musculares e reverte o encurtamento muscular. Ativa a circulação e beneficia a coordenação motora, que é muito importante. Equilíbrio e alinhamento da postura através do alongamento. No nosso cotidiano, muitas vezes andamos, agachamos, sentamos e até deitamos de forma errada, inadequada. Pegamos peso, fazemos movimentos repetitivos, usamos calçados inapropriados por horas. Tudo isso sem percebermos que estamos sobrecarregando e prejudicando nosso sistema muscular, esquelético e articular. E só vamos perceber que existe algo de errado quando o problema já está instalado, seja através de dores crônicas e agudas, sensação de ardor nos músculos e até mesmo sentir incapaz de fazer um movimento comum. O que acontece é que o nosso corpo tem um equilíbrio e quando molestamos, né, nosso corpo com esses vícios e atitudes inadequadas, o risco de distúrbios que aflige nossa coluna é muito grande, é amplo, né? Por isso a importância de desenvolver o equilíbrio postural. Sim, é possível alinhar a postura com exercícios de alongamento, porém são exercícios específicos, supervisionados e aplicados por profissionais da área. Na prática do alongamento, existem alguns cuidados que nós devemos tomar, né? O ideal é que o nosso corpo esteja aquecido antes da prática do alongamento. Como havia dito antes, uma caminhada de 5 a 10 minutos já é o suficiente. Se você não tem o hábito de fazer o alongamento e não tem certeza dos movimentos corretos, não faça. Busque a ajuda de um profissional. Se você está com algum tipo de problema na coluna, lesão, dor ou se recuperando de alguma lesão, o ideal é que você busque orientação e seja acompanhado por um especialista. Caso contrário, você pode agravar o problema praticando esses tipos de exercícios, né? É muito importante que ao realizar o alongamento você não salte ou coloque muita pressão nas articulações e músculos, porque irá favorecer microfissuras nas fibras musculares. Observe atentamente seus movimentos, se os mesmos estão em harmonia. Mantenha a postura correta. Ao fazer os movimentos do alongamento, faça dentro do seu limite. Com a prática constante, a flexibilidade irá progredir. Não force, não sinta dor.
Se você sentir fadiga, fale com o seu médico, não abuse. Não faça alongamento se tiver deficiência de cálcio. A ausência desse mineral significa ossos frágeis. Novamente, busque orientação do seu médico. Ao se exercitar com o alongamento, você não pode sentir dor. A cada movimento e posição, o indivíduo tem que sentir uma tensão tolerável, né? E depois dessa tensão tolerável, ele vai estar numa posição mais relaxante. Qualquer exercício físico deve ser feito com roupas confortáveis e que permitam movimentos livres. Atenção! Agora que você já sabe tudo sobre alongamento, ou quase tudo, e a sua importância para a saúde dos nossos músculos e para uma boa postura, ou uma postura mais alinhada, tenho certeza que ele vai fazer parte da sua rotina de exercícios. Gostaria muito de agradecer a todos vocês. Prestem muita atenção na aula, porque, como eu falei no início, né, esse conteúdo é conteúdo do simulado do segundo trimestre, tanto esse quanto de basquete, tá? Prestem bastante atenção no conteúdo, é um pouquinho difícil entender a formação muscular, mas eu coloquei aquele vídeo para vocês visualizarem e compreenderem um pouquinho melhor, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.